or will you fucking fight back? E quero destacar que dos 7 gols do Brasil, 5 tiveram a participação de Vinícius Júnior. 7 gols do Brasil, 5 gols ele participou. Ele fazendo gol, ele dando assistência ou ele participando da jogada. Chutando para o goleiro defender e Richarlison fazer o gol. Tocando no Rodrigo, que aciona o Casemiro para fazer o gol. 7 gols, 5 tiveram a participação do Vinícius Júnior. É o principal jogador do Brasil na Copa do Mundo. Ponto. Antes de começar a Copa, a tendência era os dois disputarem uma posição. Ou o Vinícius ou o Richarlison. Né? Foi assim que o Brasil caminhou até a Copa. E começou a Copa com os dois, e os dois de fato têm se destacado. Vinícius Júnior é um craque. Vinícius Júnior é titular do Real Madrid. Richarlison é reserva do Tottenham. Né? São prateleiras diferentes de jogador, eu acho. Eu acho que os dois estão muito bem, mas eu acho que o Vinícius Júnior já chegou na Copa com um status de craque, pelo menos para nós. O Tite ainda tinha dificuldade de enxergar. Mas o Vinícius Júnior é um craque, tecnicamente falando, velocidade. O Richarlison é um batalhador. Desses 4 da enquete, para mim, Casemiro é craque, sempre foi na posição dele, um dos melhores que eu já vi. Um dos melhores que eu já vi nessa posição. Vinícius Júnior é craque e Neymar é craque. O Richarlison não é, mas a Copa dele está no nível dos melhores do Brasil. Então, para mim, é que me surpreende. Eu não esperava, sinceramente, eu não esperava que ele fosse tão bem nos jogos mais importantes da seleção. No primeiro e agora nesse do mata-mata. Vinícius Júnior, 7 gols do Brasil, 5 ele participou. Melhor do Brasil na Copa. Boa. Melhor em campo é piada. Brincadeira. Vai colocar o que disse o Roy Keane. Acho desrespeitoso dançar assim toda vez que eles marcam um gol. Eu não gosto disso. As pessoas dizem que é a cultura deles, mas acho que isso é realmente desrespeitar o adversário. Até o técnico deles fica envolvido. Eu não gosto disso, disse o Roy Keane. Roy Keane, pra você também. Balança esse... Faz aí o pescocinho, Roy Keane. E olha o que o Vinícius Júnior falou. Até o fim da Copa, o Keane já tá no ponto. Ele tá acostumado, ele tá dançando junto. A cada jogo que passa, a gente está mais confiante, mais entrosado. Quando dão espaço pra gente, é complicado pros adversários. Que a gente possa seguir bailando até o final. Um forte abraço pro Pelé. Que a gente possa ganhar por ele. Fecha aspas, então, o Vinícius Júnior depois da partida. Essa é uma onda na seleção brasileira que não tem como segurar, porque não é uma coisa de agora, é uma coisa que está diretamente ligada ao Baila Vini, total, que foi um movimento para tentar tolher o Vinícius com motivações preconceituosas, iniciadas por um cretino, um cara que fazia parte de uma associação de agentes na Espanha, Pedro sei lá das quantas, se não me engano, que falou num programa popularesco, que é aquele Xiringuito, que o Vinícius deveria bailar na avenida, na Sapucaí, e depois falou isso é uma macaquice. Né? Na mesma discussão, no mesmo debate, entre aspas, ele falou essa barbaridade. A partir dali, quando o Vinícius voltou a jogar, que foi num fim de semana de clássico, Real Madrid e Atlético de Madrid. E aí o Coque, que era o capitão do Atlético, comprou essa briga e falou... Isso, o Coque disse, se ele dançar aqui, vai ter confusão. E teve dança, né? E não aconteceu nada. Mas aí começou um movimento envolvendo os outros jogadores brasileiros que atuam na Europa. O Gabriel Jesus, o Richarlison, o próprio Neymar. E isso aglutinou esses jogadores. Eu lembro da gente conversando sobre isso aqui no outro estúdio no Sport Center. Geraria um movimento, exato. A gente falou assim, esses jogadores, muitos deles, vão estar juntos com a seleção brasileira na Copa do Mundo. E esse movimento vai ter mais força, vai ganhar mais força, vai ficar mais visível. De propósito, os jogadores brasileiros combinaram comemorações. Lembram da entrevista do Richarlison? Sim. Nós temos várias para cada gol que a seleção brasileira marcar, nós temos uma diferente. Então, não tem como segurar. Podem dizer que gostam, que não gostam, se acham bonito, feio ou não, se é próprio do futebol ou não. É claro que faz parte do futebol brasileiro, não é nenhum desrespeito a ninguém e não adianta criticar, porque isso começou faz tempo e tem uma motivação mais importante e mais profunda do que apenas comemorar um gol. Eu não sei se o Roy Keane entende essa questão. Se isso foi explicado a ele, ele deveria saber. É isso que eu ia falar, ele sabe. Porque ele está no Catar cobrindo a Copa do Mundo, ele deveria ter sido informado sobre os contextos. Então não é apenas uma comemoração de um gol,
É uma forma de expressão e uma demonstração de resistência desses jogadores. Isso não tem como parar. E a gente fica preocupado com o Roy Keane, que, aliás, também nem falou para ofender ninguém. Tá fazendo comentário na TV lá. Não, mas aí tem, digamos, uma proporção de 150 elogios e uma crítica. Vamos pegar o que. E uma crítica do Roy Keane. Quer dizer, pô, para, né? Qual é o maior feito da vida do Roy Keane? Ter quebrado o pai do Haaland. Ele acha isso desrespeitoso. Respeitoso é quebrar o jogador e inutilizar o jogador. Isso é que é respeitoso. Esse é o conceito de bola dele, é esse. Quando ele arrebenta o pai do Haaland e inutiliza o cara pro futebol, aí era respeitoso. Isso, dançar é desrespeitoso. É uma cultura brasileira, os caras têm que dançar toda hora. E cada vez mais, cara. E aí, se sou eu agora, eu faço na sacanagem mesmo. Tem que desrespeitar mesmo. Não é desrespeitoso. É uma brincadeira entre eles, uma coisa toda e tal. É um babaca. Ele não tem moral pra fazer isso, entendeu? Isso aí foi como outro dia a seleção brasileira jogou mal e o Bruno, goleiro, o que matou a menina lá, escreveu que aquilo era um absurdo. Eu não sei o que foi feito, ele falou que não gostou daquilo, que aquilo era um absurdo, era uma falta de respeito. Porra, para, né, gente? Se tem cara, o Roy Keane não tem moral pra falar nada. Mas nós demos muita importância. Eu acho que nem ele deve ter ficado, pô, por que estão tão preocupados com o que eu tô falando? Eu sou o tipo do cara que pouco me interessa o que os outros estão falando. E esse tonto aí não tem moral pra falar nada. E depois assim. Oh, will you fucking fight back?